A paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos dar prosseguimento no nosso devocional, vamos abrir a nossa Bíblia ali em Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Desde já eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a paciência que vocês têm tido, e essa nova jornada está sendo bem significante, para mim, né? Como eu acredito que para vocês também. A gente conhecer um pouco mais sobre quais são as vontades de Deus para a nossa vida. Então, continuando falando sobre casamento, vamos ver o que diz lá em Malaquias. Lembrando, capítulo 2, versículo 14. E dizes, por quê? Porque, Senhor, foi testemunhar entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher do teu concerto. Ou seja, Deus é testemunha do nosso voto perante o altar. No momento em que há o casamento, a gente pede para que Deus abençoe aquela união, principalmente quando o casamento é exercido por um sacerdote, e é toda aquela bênção que é proferida para o casamento especificamente. Naquele momento, Deus ele se põe como testemunha para que aqueles votos venham a ser de fato ornamentados pelo resto da vida do casal. A partir dali, a gente tem todo um questionamento sobre como o parâmetro do casamento vai se desenrolar. A gente sabe que Deus ele é a favor do casamento e também sabemos que Ele é quem olha pelo casal. A gente vê que a partir disso o casamento ele é uma aliança com o Eterno e só Ele pode terminar quando um dos cônjuges falece. Ou seja, volta a reiterar o que disse nos vídeos passados sobre só a morte poder separar ambos do casal. Nos dias do apóstolo Paulo, como também acontece nos nossos, havia vários casos de viuvez. Ele recomendou que se a mulher viúva quisesse casar novamente, ela estava autorizada a fazer isso, desde que ela se casasse no Senhor, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Nesse princípio também vale para os solteiros que ainda não contraíram núpcias. Um cristão jamais deve se casar com alguém que não seja crente, por mais bondosa que a pessoa seja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta: e que comunhão tem a luz com as trevas? A fé cristã vai ensinar pra gente que o casamento tem que ser harmonioso e deve ser pautado nos princípios espirituais e não somente em atrativos físicos, pois a beleza e a juventude são efêmeras. Diz o seguinte, aquele que escreveu Provérbios: enganosa é a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. A escolha da pessoa que vamos casar é de nossa responsabilidade. Entretanto, nós devemos seguir os princípios da palavra de Deus. O divórcio é o fim da união conjugal pela lei dos homens. Ele não foi planejado por Deus, mas era uma prática considerada comum até mesmo nos tempos bíblicos, por causa da dureza do coração de muitos. Ou seja, era a vontade do homem, mas não a vontade de Deus. Porque só a morte consegue separar um casal de verdade. Havia quem pensasse que o divórcio poderia ser iniciado por qualquer motivo, como uma comida que foi queimada durante o preparo ou porque a esposa havia mudado sua jovialidade com o tempo. Jesus deixou claro que o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas era uma exceção. Vamos ver o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 9. Pega aqui a Bíblia, folhear e achar a passagem. Mateus capítulo 19, versículo 9 vai dizer: eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar sua mulher,
não sendo por causa da prostituição, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, ou seja, adultério de qualquer maneira. Lamentavelmente, o casamento vem sendo considerado indispensável por muitos jovens e adultos, na nossa sociedade principalmente, que optam por morar juntos. Há até aqueles que dizem que amigado com fé, casado é. Nunca tinha ouvido essa palavra, mas essa frase no caso. Mas tudo bem, né? É o que o povo diz. Mas a gente vai entender que a verdade é que quando um casal decide viver junto sem um ato formal diante de Deus e da sociedade, ele está vivendo em fornicação, pois estão praticando um ato sexual de forma que desagrada a Deus. A desculpa mais usada por quem adota essa prática é que ao morar junto, o casal vai saber se conseguirá se adaptar ou não à vida futura a dois. Mas dessa forma, ambos estariam experimentando a vida de casados, mas sem se casar. O que não é a vontade de Deus para o casamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer inconveniente eu já peço perdão desde já. Ainda assim, eu espero vocês na próxima conversa que a gente vai ter aqui durante o dia, a tarde ou a noite, dependendo do horário que você vai estar vendo o vídeo. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.